daqui a pouco a gente volta para falar do Cruzeiro. Amanhã Atlético e América se enfrentam no Independência, só que agora pelo Brasileirão. Entende? Atlético e Mineirão, Atlético e América acontecendo em menos de um mês, terceiro jogo, né? Tem um mês que jogou do empate? Não tem não, né? Não tem. Pois é, então em menos de um mês, 3 jogos, que coisa. Keno pelo Atlético, Aloísio pelo América. Será que serão as novidades? Eu não sei se o Keno será titular. Hoje o Ademir nos concedeu uma entrevista, tentamos arrancar dele se ele vai para o jogo, se o Keno fica no banco e tal, ele desconversou e não sei o quê. O Aloísio eu também não sei se entra como titular. Neste caso, Elton, o Aloísio você já escalaria ou guardaria para o segundo tempo? Guardaria. Você tem o Keno, você escalaria ou guardaria para o segundo tempo? Os dois eu guardaria, os dois eu deixaria no banco de reservas. No Atlético eu dava mais uma opção ali pro Ademir voltar, tá entre os titulares, ter essa possibilidade de fazer um jogo com menos peso, né? Como foi o jogo contra o América da terça-feira, né? Da terça-feira aconteceu o jogo entre a Atlético e a América no Independência, o Atlético venceu pela Libertadores. Agora é um jogo diferente, um jogo novo, que o Atlético ainda é o favorito para essa partida. E o mesmo com os desfalques que o Atlético tem, eu acredito bastante aí no potencial da equipe do Atlético. O curioso desse time do Wagner Mancini é essa possibilidade que tem, né? A torcida está numa expectativa muito grande para ver o Aloísio jogar. Eu também estou curioso para saber, para saber qual Aloísio que vai estar em campo. Eu quero entender isso. A dificuldade hoje que a gente tem de acompanhar os treinamentos como a gente acompanhava antes é para isso. Eu não sei qual Aloísio que está chegando para disputar esse campeonato brasileiro e também a Libertadores, ou a Sul-Americana, para onde o América for, no restante das competições. Então, essa é a minha dúvida. Eu queria entender um pouco mais quem é esse Aloísio, que ficou tanto tempo fora aí e a gente não tem uma visão geral desse jogador. Mas se jogar bem, jogar com a intensidade que ele jogava, com a vontade principalmente, né? Daí o apelido, né? Boi... Bandido. Bandido, não é bandido mais. Não é bandido mais, não é bandido, tá liberado. Eu vi que você liberou o rapaz. Ele tá passou liberado. pela Polícia Federal. É inocente. É inocente, então, boa inocente, que ele brilhe bastante na equipe do América. E vamos torcer para ele fazer a estreia dele. Se ele for pro banco de reserva, ele vai fazer a estreia dele. Ô Dola, já pegando uma carona exatamente nesses dois assuntos, de um lado Aloísio, que obviamente os treinos não dão ritmo, os jogos e os treinos é que dão ritmo. Eu não sou eu que estou falando, que eu não sou especialista, mas os próprios jogadores falam isso. E a mesma coisa se aplica ao Keno. Ficou parado um tempo, entrou no jogo anterior, mas você escalaria de saída o Keno, guardaria, e o Aloísio a mesma coisa. É para escalar de saída ou espera a intensidade do jogo baixar para colocar o Aloísio, que não está, obviamente, 100% fisicamente. O Keno, eu começaria o jogo com ele. Acho que está na hora do Atlético já utilizar o Keno, começar a voltar a dar ritmo para ele. Ele é um jogador muito importante. É um cara de 1 contra 1 que sempre faz muita diferença e quando ele está disponível, ele tem que ir para campo. Acho até que o Elton fez o comparativo, né, do Keno com o Ademir, né, de repente o Keno não jogar para o Ademir jogar. Acho que os dois podem aparecer, inclusive. O Turco vem falando de... Colocar um na direita e um outro na esquerda. Isso. E o Turco vem falando de descansar muitos jogadores, tem jogadores muito cansados, e eu acho, por exemplo, que um desses jogadores é o Nacho. Então, eu acho que o Nacho é bem possível que não vá para o jogo, e aí o Turco poderia usar o Zaratio, por exemplo, mais pelo meio, ao invés de usar ele mais aberto pela direita, e entrar com o Ademir titular também. Você daria ritmo para o Jair? Tem sido criticado? Também é importante, né? Um jogador que é muito importante. Jogador assim você tem que botar em campo para recuperar, ele só recupera jogando. Quando tá sendo questionado e tudo. Você faria 3 no meio campo, 3 no ataque. Alan, Jair, Zaratio, Ademir de um lado, Keno do outro e Hulk centralizado. Exatamente. Bem intenso, né? Para pressionar o América. E quanto ao Aloísio, o Elton falou bem, né? A questão toda é que a gente não sabe como é que o Aloísio tá depois de jogar tanto tempo fora. Ninguém acompanha a Liga Chinesa, quem falar que acompanha é mentira. E o Aloísio, na verdade, a grande expectativa em relação a ele é que o América precisa hoje de uma referência técnica. O América vem sentindo muito isso, o time tem as limitações dele, normal, né? Até por conta de orçamento e tudo mais. E desde que o Zarat saiu, o América não tem uma referência no time, um jogador que realmente chama a responsabilidade, que faz a diferença. O Zarat, quando entrou, inclusive, foi isso pro América ano passado, mudou o patamar do time. Aquele cara que tá difícil dar a bola nele,
E, sim, fez toda a diferença para o América chegar na Libertadores, o América deixou de ter esse jogador. E perdeu também o Ademir, né? E, inclusive, isso. Na temporada passada, E o além Ademir, dos inclusive, Aras, tinha o cresceu Ademir, muito com os Aras. Exatamente, que tirou um pouco da carga que era das costas dele e dividiu o pão no América do ano passado. E agora o América não tem essas duas peças que você bem citou e ele busca ter esse mesmo ritmo que não tem E é tido. difícil de achar com tanta Paulinho limitação Ale, Paulinho de Boy, grana. Everaldo, tem desfalques importantes. Muito desfalque. Tem que frear. O principal ponto desse jogo é que o América, o que é a grande lição do América no confronto contra o Atlético durante as temporadas, né? Campeonato Mineiro, esses últimos jogos. O América ele tem que frear esse ímpeto inicial do Atlético. É muito forte. É um time que começa muito bem. Então, para o América, é importante, de início, já não tomar esse gol e, se possível, marcar. Então, eu não assustaria se, por exemplo, se o Boi Bandido, ele passou na Polícia Federal, mas como é que ficou a questão da aduana? Passou também? Passou, tá tudo tranquilo. As malas passaram, tá tudo não foi taxado? Situação legalizada. Então, assim, se ele tem 40 minutos, que o utilize nos primeiros 40 minutos. Que seja importante. Porque se o América deixar para lá no final do jogo, com esse tanto de desfalque, com o cansaço acumulado, que tem um elenco mais curto que o Atlético, tem toda essa preocupação de não... O Atlético faz um jogo, teoricamente, tranquilo, né? Ele vai se manter ali em cima na tabela do Campeonato Brasileiro, mas para o América isso é jogo de vida ou morte. Jogar no Independência para o América eu tenho que pontuar para continuar na Série A. Então, eu acho que se o Aloysio tiver condição de jogo, é de titular. Popó, eu vou chamar você...